Marcelo Arcoverde, amigos, vamos confirmar as mudanças internas e puxão de orelha no Barbieri a partir da escalação do time na segunda. Se for a mesma, foi papo furado. Concordo com você, Marco. Porque ele disse, né, na coletiva, Edmundo, ele falou: a gente tá cobrando o Barbieri. Bom, se tá cobrando o Barbieri, cobra uma mudança, né? Então, na segunda-feira, não adianta chegar com o time exatamente igual. Eu acho que teria que ter alguma mudança que a gente tá cobrando faz tempo, né? O que você acha? Então, mas quais seriam as mudanças radicais? Assim, a entrada do Orediano, do Manuel Capasso, porque são jogadores que vieram e ainda não tiveram uma sequência de jogos, né? Fora isso, a gente pede muito o Figueiredo tem jogado. Na ponta, né? Os outros, cara, na boa, eu gostaria de ver o Miranda novamente. O Miranda jogou boas partidas ao lado do Léo Pelé. As outras, vai mudar o quê? Vai entrar o Cocão? Vai entrar o Carvajal? Vai entrar o Juan Cruz? Aí não, meu amigo. Eu acho que a mudança, eu gosto, eu tenho certeza Postura, disso. né? A mudança tem que ser de postura. Tem que jogar de forma ofensiva, tem que marcar a pressão lá na frente, sabe? O time tem que parar de dar chutão, tem que ter posse de bola, chegar com a Não, bola. não colocar o Orediano com 45 do segundo, né? É a mudança de postura, liberdade de expressão, você deixar o jogador dar um drible, sabe? Eles ter a ousadia. O que levou esses jogadores a serem profissionais do Vasco? Não foi a burocracia, foi a ousadia. Aí chega o time principal, vira burocrático? Não é isso. Não é assim que eu entendo, Gui. Eu acho que tem a mudança, na minha cabeça, você pode perder. Mas eu joguei. Eu joguei para cima. O Fluminense perdeu para o Corinthians. O Corinthians não ganhava 8 jogos. Muito parecido aí com o Vasco. E o Fluminense perdeu, mas a torcida está feliz. Por quê? Porque é um mau momento do Cano, tem a ausência do Marcelo, tem a ausência do Keno, sabe? O torcedor entende. E no primeiro tempo, se acabasse 2-0 para o Corinthians, não seria nada anormal. Só que no gol do Corinthians tem o Cássio, que salvou os lances mais importantes do Fluminense. E está tudo bem, vira a página, a cabeça está voltada para o jogo de amanhã, a decisão amanhã contra o Flamengo. E na semana que vem, aí tem brasileiro no meio, na semana que vem tem o River Plate. Passou. Só que o Vasco não. O Vasco não vira a página. O Vasco está na mesma página, jogando mal, perdendo, jogando mal e perdendo, jogando mal e perdendo, e sem atitude. Então, a mudança que eu gostaria de ver é de atitude, é de um time ofensivo, de um time com triangulações, com alternativas, sabe? Sem três volantes. Os três meio-campistas são três volantes burocráticos. Quando eles têm a bola, eles não sabem o que fazer com ela, a não ser correr, se tiver o espaço. Quando não tem o espaço, eles não sabem pensar o jogo. Parar, tocar, me dá a bola aqui. Sabe, estou ganhando. Vamos tocar, vamos botar o adversário na roda, vamos fazer eles. Cansa mais, Guia, experiência própria. Cansa mais correr sem a bola do que com a bola. Então faz o adversário correr, espera um momento de fazer o segundo gol, de matar o jogo. Enfim, essa malandragem, ela não existe. E aí pode ser porque o time é muito jovem, pode ser porque o técnico quer só intensidade, que é a palavra de momento, né? Mas o jogo também se joga com a cabeça. Futebol é um misto, eu falo todo dia aqui, de transpiração com inspiração. Se faltar uma das duas, certeza você não vai ter sucesso. Você precisa O estar com essas resultado, duas, né? precisa transpirar muito, mas também estar bem inspirado para você olhar para lá e achar um companheiro, sabe? Para você finalizar tirando do goleiro. Enfim, tem muitas coisas aí que eu não quero ser o dono da verdade, não, mas são vivências no futebol que, de todos eles ali, o único que tem é o Abel Braga. E por isso me irrita o silêncio dele. Também é outro cara que deveria falar mais. Ele até falou isso, o Paulo Brax, lá.
A gente não se esconde, aí também falta o questionamento. Como não se esconde? Quanto tempo a gente ficou aqui com dúvidas atrás de dúvidas, com algumas coisas sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo, contratação, e ninguém vinha falar. Então, a comunicação é sim, só é uma coisa que o Paulo Brax falou lá que eu não concordo. É um problema a comunicação do Vasco com a torcida. Ele exaltou a torcida do Vasco, babá, não, que a gente não quer deixar os torcedores sem saber de nada, mas deixaram. Deixaram sem saber das coisas, sim. Se o Barbieri for demitido, qual técnico disponível que vocês contratariam? Mande um abraço para meu filho João Pedro, por favor. Valeu, Marcão. Um grande abraço para você. Um abraço especial ao João Pedro. Cara, eu não sei. Não sei quem eu indicaria para dirigir o Vasco da Gama. Disponível é difícil, hein? Não, mas não precisa ser disponível. Era isso que eu ia dizer. Precisa estar disponível. O Vasco é uma grife, o Vasco é gigante. Se você apresenta um projeto, você mostra que você tem perspectivas de fazer um time forte e competitivo, você pode tirar técnicos que vivem um bom momento em um outro time, né? Porque eu acho que a grande oportunidade o Vasco perdeu de contratar o Dorival Júnior. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ficou aí, ó, 5 meses desempregado, assumiu o São Paulo e faz, sei lá, 11, 12 jogos aí de invencibilidade. Foi aquela mudança. E olha que quem foi mandado embora no São Paulo foi só o Rogério Ceni, o maior ídolo da Eu ia história. perguntar isso para você, Edmundo. E o Rogério Ceni no Vasco, você gostaria? Então, o Rogério teve bons e maus momentos na carreira. Eu conheço muito pouco o Rogério Ceni, ele sempre foi muito, muito simpático comigo, né? Eu era capitão de um time, ele capitão do outro. A gente se cumprimentava no meio aí, ele sempre fazia assim, sempre, quase todos os jogos que a gente jogava contra, ele falava, pô, de novo contra, tudo, quando vem a favor. Então, isso era uma gentileza gigantesca da minha parte. Eu não acompanho o trabalho dele de perto, fez um trabalho espetacular, né, lá com a equipe do Fortaleza. Acho que o Fortaleza de hoje deve muito a ele, é claro, a diretoria, ao Vojvoda, mas partiu com ele. Tem o título do Flamengo, né, que ele perde para o Internacional na última rodada não, isso? Ganhou o título. Não, ele ganhou, ele perde na última rodada e o São Paulo. Não, é o São Paulo ou o Inter? O Inter não ganha do Corinthians. Ele perde, acho que, para o São Paulo e o Inter não ganha, empata 0-0 com o Corinthians e o São Paulo, e o Flamengo é campeão. Então foi um título que. Agora, o que eu ouço, e se eu pegar um pouquinho de cada pessoa que eu ouvi, dizem que ele ainda não se despiu do uniforme de jogador e que isso o atrapalha diariamente, e por isso toda hora tem um atrito ou outro com alguns jogadores. E isso é de fato ruim, porque ele não é mais jogador. E ele precisa gerir o grupo de uma forma que deixe o ambiente harmonioso e propício para um bom trabalho, para administrar o ego nos bons momentos, administrar a cabeça na hora das derrotas. Isso tudo é dever de um técnico. Continuar competindo em alto nível, mesmo depois que você tem conquistas individuais, né? Por exemplo, eu assino um contrato, eu comprei uma casa, consegui comprar uma casa para minha mãe e um carro dos sonhos para mim. A tendência, tem muita gente que acomoda. É um dever do técnico entender se ele está acomodado ou não, sabe? Está todo dia motivando o jogador a performar ainda mais, ainda mais, e ainda mais, e ainda mais. Sonhar com a seleção, sonhar com uma transferência para a Europa. Isso se dá com constantes realizações, constantes gols, constantes atuações positivas. Esse, na minha opinião, é um dever do técnico. Então, é muito difícil indicar
um nome. Eu adoraria ver o Felipe, né? O Felipe Maestro como técnico do Vasco, mas ele treinou por 2 vezes o Bangu, um período pequeno o Confiança. Talvez as pessoas possam dizer que ele não tem experiência. Por isso que eu insisto que ele deveria ser o auxiliar técnico permanente, para ir ganhando casca, ganhando experiência, e na hora que precisasse, ele estaria ali pronto para assumir o Vasco da Gama. Não estou aqui propondo que essas decisões sejam tomadas, é só a minha modesta opinião. Agora, o homem de mercado, né, no caso do Paulo Brax, é quem é a pessoa mais indicada para observar no mercado um técnico que tenha características para fazer esse Vasco jogar mais e obter mais vitórias.